Oi, eu sou o Tico. Oi, eu sou a Clau e esse é o podcast do Madonna Literal. Oh my God. Beauty's way to find it. Madonna Literal, um podcast de fã pra fã sobre a maior artista da música pop. There's only one queen. Olá, literais! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast do Madonna Literal. Um episódio, mais uma vez, né, repetindo o mesmo movimento da semana passada, contando um pouco das últimas notícias, trazendo as opiniões sobre as últimas novidades no mundo da Madonna. Opinião que só fica clara, só fica correta, só fica inteira, só fica boa se tiver a Clau aqui comigo. Oi, gente, olha, a gente tá animado, mas assim, é uma notícia bem tensa, né? Mas assim, estávamos ansiosos pra comentar porque ela acabou gerando um caos, né? Houve bastante confusão com essa notícia, mas estamos aqui para comentar com vocês, assim, a gente analisou algumas coisas, alguns comentários. E vamos que vamos, né, amigo? No mundo da Madonna não tem paz, né, amiga? Não tem. Se a Madonna não tem paz, por que nós teremos paz dentro desse fandom, né? E ela também dá uma causada pra falta da paz dela, né? Ai, olha, Madonna. É difícil às vezes, sabe? E principalmente eu, que sou uma fã meio assim, nervosinha. É complicado, mas assim, é o jeito dela, né? É a faixinha de Gaza do Instagram. E nosso papel tá aqui pra defender, tá, gente? Então, rodando essa vinheta, a gente vai trazer algumas novidades sobre os últimos acontecimentos, como eu disse, e falar sobre esse assunto, esse tópico meio polêmico. Mas, Clau, por favor, faz seu trabalho aí. Rodou a vinheta. Madonna Literal. Pois é, meus amores, esse é sempre um tipo de assunto que é muito delicado a gente expor e falar, né, dos outros, da nossa vida e tal, porque morte não é um assunto que a gente lida bem, né, Clau? Não, nada bem. Ninguém, né? Ninguém tá preparado. Essa é uma das certezas da vida, né? E a gente, enfim, se tem dificuldade pra falar quando acontece na nossa própria vida, eu tenho esse depoimento pra dar, por exemplo. Se pra gente falar sobre o que aconteceu dentro, né, da nossa bolha, da nossa esfera já é delicado, imagina falar sobre os outros quando a gente não tem exatamente a visão interior, né? Inclusive tem episódios que você fala realmente sobre isso, né? Aqui no podcast. E lindo, assim, acho que foi muito legal quando eu consegui usar o podcast na época que eu perdi a minha mãe pra poder externar. Eu realmente acho que foi muito bonito e primordial pra mim e tal. Foi uma forma de ver o seu luto também, né? Que é um dos assuntos que a gente vai realmente falar hoje. Mas mesmo assim, amiga, é muito pessoal, porque eu acho que aquele momento foi muito bom, foi muito bonito pra mim. Serviu bastante e tal. E existe uma coincidência sobre o que a gente tá falando hoje, né? Porque recentemente a Madonna perdeu a madrasta. A gente até tinha falado sobre essa perda no episódio anterior do podcast, mas na edição eu tirei, porque em seguida teve a perda do irmão. E é uma sequência de perdas, tal, um período onde ela precisa lidar muito com o luto. E eu lembrei muito de que eu usei o podcast, né, depois que eu perdi a minha mãe, usei o nosso podcast pra me expressar pela primeira vez, aliás, pela primeira e pela única vez que eu falei sobre esse assunto. Nossa, é verdade. E não era, não sei se as pessoas iam ver como o jeito mais certo, mais confortável, mais bonito de falar, mas foi o jeito que eu encontrei e me serviu, tal, e eu tava traçando uma coincidência, assim, sobre o que a Madonna fez, né, agora com as homenagens do Christopher e tal, e é por isso que eu já vim com essa ideia, porque é difícil falar do próprio luto, imagina falar do luto do outro. Exato. Onde a gente não conhece o interno, a gente não sabe o que tá se passando dentro da pessoa, então realmente é bem difícil criticar, por mais que a gente ache que qualquer ideia seja maluca, assim como alguém pode ter achado que quando eu falei sobre a perda da minha mãe foi num podcast de um fã-clube, né? Exatamente, é aquela questão. A gente não tem um padrão certo pra um luto, pra uma forma como você vai se expressar com uma perda. Então, cada pessoa pode agir de um jeito diferente. Às vezes, as próprias pessoas, elas se surpreendem com a forma que elas lidam. Por exemplo, eu lembro que eu enxerguei você com uma recuperação, entre aspas, muito rápida. Que eu falei, como assim você já tá preparado? Como assim você já quer gravar? Você tá bem mesmo? Então, cada um dentro
analisa de um jeito e quem tá fora analisa do outro. Então eu acho que a única coisa que a gente não pode querer taxar é como a pessoa deve agir, como ela deve se portar referente a isso, né? Eu acho que eu me sinto muito mais preparado pra defender a Madonna nesse caso, porque eu passei pela exatamente a mesma situação. É verdade. O jeito que eu encontrei pra me expressar também foi um jeito dentro do meu trabalho, dentro da minha comunicação e tal. Ainda mais sendo artista, né? E eu sei que quem acessa uma Madonna literal tá querendo saber de tudo, menos quais são as minhas dores. Apesar do apego que eu sei que os literais têm com a gente, com a nossa vida, depois que a gente virou os influencers. Aprender com os mimos que nós recebemos e o carinho, né? Né? Porque o Madonna Literal, você sabe, e eles sabem, eles nos acompanham. O Madonna Literal começou como uma página que era muito mais informativa. Mas a partir do momento que eu e você viramos influencers desse portal, as pessoas se apegaram a gente e tal. Então eu achei que ali era confortável eu me expressar daquela forma. E a recepção realmente foi boa, né? Teve muito apoio, inclusive. Não teve nada que me barrasse pra eu me sentir à vontade pra fazer aquilo daquela forma. Então por isso que eu acho que quando eu vi a Madonna, o ensaio dela, as fotos e tal, não é uma coisa que me espanta, porque eu acho que assim que era o que eu tava buscando, ela provavelmente tava tentando buscar apoio em quem olha ela com esse olhar mais humanizado, né? Além do mito, né? Então, acho que quem tem esse olhar humanizado que conseguiu entender e captar exatamente o intuito e as fotos, sabe? A primeira ação que eu tive quando eu vi as fotos foi realmente assim, tipo, meu Deus, ela tá arrasada, ela tá bem triste e acredito que dessa forma ela tá expressando o luto que ela está sentindo, porque ela não esperava. E ela acabou revelando naquele texto que ela postou que ela estava ajudando ele, porque muita gente achou que eles não haviam voltado a se falar. Já era totalmente cortado, né? Exatamente. E ela não fez questão alguma de falar sobre isso e falar, olha, eu voltei a falar com meu irmão. Porque por mais que ela seja a mulher mais famosa do mundo, ela ainda assim tem limites de falar sobre a vida pessoal. Então existe coisas que ninguém aqui sabe. Existe manias, existe convivências, existe uma Madonna que a gente não sabe, que é o que fica dentro de casa com os filhos, entendeu? Até certo modo a gente tem acesso pessoal a ela do que ela pode nos dar, né? Do que ela pode nos dar e do muito do que já invadiram, né? Com certeza. No caso. Com certeza. Mas mesmo assim, eu acho que a relação dela com o Christopher Gente, na verdade, quando você perde alguém, também estou falando pela minha experiência própria. Me desculpem, tá, literais, se eu tô fazendo muito desabafo. Não, para. Quando você perde alguém, Clau, e eu não lidei só com a perda da minha mãe, já perdi umas 5 pessoas muito próximas de mim. Sim. Quando você perde alguém, você recalcula tudo o que foi dessa relação. Você, principalmente se for da família, você busca lá da infância. Do primeiro momento, Clau. Do primeiro momento. Sim. É uma coisa muito maluca, porque você sente uma dor, né? E ao mesmo tempo você tá muito confuso sobre tudo de bom e de ruim que essa pessoa já representou na sua vida. Você sente arrependimento por algumas coisas. Dependendo do caso, você pode sentir alívio por outras coisas. E acho que a Madonna e o irmão dela tiveram essa relação onde todos os sentimentos estavam bagunçados, confusos, e a morte dele, a perda dele, vai lá e chuta o pau da barraca, sabe? Sim. Deixa pior, assim. E acho que aí ela deve ter entrado num desespero tão grande. Nesse momento, juro, eu acredito que a Madonna esteja no momento mais triste. Deu pra ver no texto que ela escreveu, gente, enorme. Muito sentimental, muito, muito verdadeiro, assim, muito doloroso, né? E acho que com esse desespero, ela fez o que ela sabe fazer, o que ela é. Que é se expressar artisticamente. Por exemplo, ela mesma já falou sobre isso, né? Sobre o como ela se inspira na Frida Kahlo. Então, quando ela perdia pessoas, quando ela estava doente, acamada, ela pintava quadros. Então, essa era uma forma dela lidar com o luto, dela lidar com a perda. E eu vi comentários realmente de fãs falando, gente, eu estou vendo a Madonna se expressando com a fotografia, com as expressões, entendeu? Com tudo que tá acontecendo. Então, ela já perdeu a mãe com 5 anos. Isso aí ela nunca vai superar. A gente sempre soube, né? Quem é fã e quem não é também sabe que a coisa mais que dói nela na vida foi essa perda da mãe dela, né? Então,
ela sempre se expressa de várias formas. Até quando ela vai... Inclusive, eu mencionei, porque eu realmente fiquei incomodada com comentários que eu li. E aí, a gente acabou postando um comunicado nos stories, porque isso não é a primeira vez que acontece, mas eu vejo mais da mídia. Quando ela é chamada pra fazer algum tributo, como, por exemplo, foi com a Aretha Franklin, com o Prince. Sempre acham que ela tá falando mais sobre ela do que sobre aquela pessoa que ela está homenageando. Só que eu já percebi que isso é a forma dela lidar com a perda, a forma dela mostrar o quão aquela pessoa que ela se inspirava tanto representava pra ela. Então muita gente não entende as palavras e não entende as expressões, assim como também não entenderam essas fotos, porque ficaram falando que era ensaio chique, que ela tava tirando onda em cima da morte do irmão, sendo que realmente não é isso. No próprio texto dela, ela fala sobre isso. Nossa, amiga, você tocou num ponto importantíssimo. A Madonna é a única artista da geração dela que a gente consegue enxergar a longevitude, porque, de certa forma, todo mundo que veio, da época que ela veio, todo mundo se deteriorou, né? Por diversos motivos. E a Madonna sempre foi esse exemplo da força. Resiliência, né? tudo. Da vitalidade e tal. Então, ela sempre é a pessoa que vai falar sobre a perda de alguém, dos ícones da música, enfim, dos ícones da arte. Sim. E ela sempre tem essa acusação. Ela tá falando mais dela, tá trazendo mais pra ela do que da pessoa. Mas isso pelo menos deixa claro que não é só uma coincidência. Exato. Essa é a forma que ela tem de se expressar. Até mesmo falando do irmão. Exatamente. E o que mais me irritou foi ver gente invadindo algo que, tipo, não é seu local de fala. O irmão, ela perdeu um irmão, entendeu? Então a gente recebeu, por exemplo, eu não vou mencionar, não vou citar nomes aqui, mas a gente recebeu uma DM de um cara falando que ela realmente não está se importando com a morte do irmão dela. Então, tipo assim, eu só ignorei, restringi a pessoa e não dei ouvidos. Mas esse dia específico foi muito caótico, porque realmente eu me estressei muito com acusações e gente apontando coisas que, meu Deus, gente, que coisa mais insensível. Eu não vejo algo pra ficar fazendo piadinha, entendeu? Porque a gente não sabe da dor que ela tá sentindo, entendeu? Saiu fotos dela recentemente saindo do centro da cabala com o Aken, o namorado dela, e literalmente você vê que ela tá bem abatida, bem ela abalada. tá bem tristinha. Uhum. Então, tipo assim, você acha legal ficar brincando com esse tipo de coisa, não interessa que, porque vamos relevar. Não, gente, realmente, essa é a minha opinião, beleza, vocês querem brincar, tem gente que quer continuar brincando, cada um faz o que quiser. Mas eu não sou obrigada a concordar, assim como eu tenho uma outra visão dela ser um ser humano, e isso foi algo muito sério que aconteceu, não é um single que flopou na Billboard, sabe? Não, é um assunto, é mais embaixo, sabe? É mais real. E assim, eu acho que o que todo mundo devia ter na cabeça, né? E eu falo porque eu acho que provavelmente eu devo ter sido julgado quando eu usei o podcast do Madonna Literal pra falar sobre a perda da minha mãe. Mas eu acho que todo mundo deve ter na cabeça que, independente de você não concordar de qual a forma que a pessoa expressa a dor dela, né? Se aquilo não é o jeito que você se expressaria, tudo bem, você pode achar a coisa mais feia do mundo, mais incabível do mundo. Mas é uma escolha pessoal. Exatamente, negativar o sentimento de uma pessoa. Não dá. Ai, não, mas teve muita gente negativando, sim. Inclusive o próprio, pra você ter noção, o próprio Instagram ocultou comentários. Ele não deixou o comentário subir no ar, porque o filtro realmente identificou que aquilo passou dos limites, sabe? Porque eu não sei como funciona lá a equipe do Instagram e tudo mais, mas eles conseguem bater sobre o que o post está sendo falado e os comentários que estão chegando, sabe? Então, às vezes, tem muito filtro que oculta comentário que não tem nada a ver, que não tem nada ofendendo ninguém, mas ao mesmo tempo é inteligente de uma forma que consegue ocultar coisas que não merecem subir pro ar, assim, sabe? E o que eu achei bem absurdo são pessoas querendo, tipo assim, negativar o sentimento, tipo, de um ser humano. Não há possibilidade. A gente não tá falando da artista, da cantora, a gente tá falando de um ser humano, de algo familiar, sabe? Então, muita gente não consegue entender isso, ou fingiu que não entendeu e ainda achou que a gente tava errado, tipo, Porque eu realmente falei, tem dia que é difícil saber ler, porque é cada bosta que a gente lê que foi fora de controle. E aí começou a sair na mídia, saiu na Choquei, e saiu de uma forma tendenciosa, assim, justamente pra atacar, pra jogar hate, sabe? Se você tá vendo que o negócio vai gerar hate em cima da mulher, pra que você vai alimentar isso? Fica aí o questionamento. E assim,
como eu falei, não há opção de negativar. Exato. Como a pessoa se expressa diante da dor. Porque é uma escolha pessoal e você pode realmente achar que aquilo é feio e que não combina com o seu jeito de expressar. Mas não há o direito de você dizer que aquela pessoa está fazendo certo ou errado se é a escolha, Exatamente. se é a escolha própria. E aí eu nem tô falando amador, eu tô falando de qualquer pessoa, que quiser se expressar de qualquer forma. Inclusive, a gente até mencionou no geral mesmo, não se negativa um luto de alguém. Você não sabe o que se tá passando dentro da cabeça da pessoa. E isso nem é só sobre morte, qualquer tipo de trauma que a pessoa tem, Qualquer gatilhos, coisa, você não pode tentar Sim. adivinhar ou querer ditar um estereótipo de como tem que ser, sabe? Não é um caminho que você consegue apontar, né? Exatamente. E olha, no pior das hipóteses, tá? E aí, assim, eu não acredito no que eu tô falando. Eu tô falando só pra jogar pro universo. Mas no pior das hipóteses, se fosse uma grande mentira, se fosse um grande exagero da Madonna, se ela estivesse realmente fazendo apenas pensando, sei lá, no engajamento... Gente, como ser humano, eu acredito que a gente não sai daqui sem prestar conta. Isso espiritualmente falando. Então, mesmo se fosse, na pior das hipóteses, um grande espetáculo que ela tenha sido criado, por que vocês se preocupam se aqui a gente vai pagar pelo que faz, sabe? Então, meio foda-se, sabe? O karma is a bitch. Exato. E eu vou mencionar um caso pra você ver como... É o que eu falo. Amiga, mas eu não acredito que tenha sido um espetáculo, não. Eu acho que é muito real, tá? Não, amigo, eu entendi o seu ponto. Isso é um Eu exemplo. só acho que se, no pior das hipóteses, no pior ângulo de vista, se fosse, problema dela também. Assim como teve gente falando que quando ela ficou doente era uma farsa, entendeu? Isso foi um negócio... Então, a gente tem que lidar com cada coisa ultimamente, assim, sabe? Mas, ó, eu queria mencionar aqui uma questão que em 2016 e 2015... foi na era Rebel Heart. Quando a Madonna foi no programa do Jonathan Ross, ele mencionou a biografia que o Christopher escreveu. E ele falou como que a Madonna se sentiu referente àquilo, se ela já tinha falado com ele, se eles ainda estavam sem se falar. E foi aí que ela falou que ela perdoou, que ela acredita no perdão. Essa é a Madonna humana que eu estou dizendo, que eu conheço, e por isso que eu sempre vou defender, queiram vocês ou não. E aí ela pegou e falou assim que ela acredita no perdão e que foi difícil pra ela, machucou demais isso que ele fez. Ele também se arrependeu, ela falou, pediu desculpas, e eles estavam evoluindo com a relação novamente. Que foi aí que ela menciona o fato de que ela fala no texto que ela fez tudo o que ela pôde. E realmente eu consigo perceber nas palavras e no jeito que ela saiu nas fotos, e enfim, que eu acredito no coração que ela tem, que ela fez o que ela pôde. Então ela estava ajudando ele no tratamento, ela estava dando o apoio que ele precisava. E quem diz que não, ele também apoiou quando ela ficou doente, como ele pôde, né? Então essa troca a gente acabou descobrindo, né, que tava tão... Eles estavam bem, né, e que bom que ele pôde se relacionar novamente com ela e ela perdoou ele, e eles se perdoaram e ele foi em paz, né, porque realmente eu vi muita gente questionando, eu mesma fiquei assim, eu falei, nossa, será que ele partiu e eles não se falavam mais? Será que eles... Mas só que não, realmente ela perdoou, eles... Né, acho que ela pôde conversar com ele sobre isso e tudo mais, mas não tem o que fazer, já foi publicado, todo mundo tem. Mas isso foi importante, eu acho que foi muito legal dela ter comentado e tranquilizado o próprio coração dela e de todo mundo que achava que eles não tinham se reconciliado. Amiga, mas você tá falando muito de perdão, mas foi uma relação muito intensa e de vida toda. Então, em alguns momentos, também podem ter acontecido alguns erros dela. Sim. Nessa relação. Apesar de a gente ter visto publicamente um erro grandíssimo dele com a história do livro, pode ter ocorrido alguma falha dela nessa relação inteira, entendeu? Sim. Só que o que eu quero mais pensar é que tudo isso é da esfera da intimidade. Sim. É de um lugar que a gente não deveria questionar. Exato. Porque não é o nosso lugar de acesso ali. Sim. Não é isso, sabe? Independente se ela tivesse perdoado ou não, isso diz respeito a eles, né? A eles, exato. Porque a gente já não tá falando da artista novamente. Esse episódio é muito pra falar da parte humana dos dois. Humanas, né? Não é... claro. E apesar dela ter se expressado artisticamente com essas fotos, foi o sentimento mais humano ali. Não sei. Foi, gente, tipo... Falar de dor é muito profundo, viu? As pessoas, elas gostam muito de apontar, né? Mas aí quando você vem querer apontar a dor de outra pessoa, daí o bicho é embaixo e eu não vou passar pano pra esse tipo de coisa, sabe? Eu não vou concordar com esse tipo de coisa. Então, realmente, isso é uma questão muito privada.
por mais que ela queira e ela quis compartilhar as fotos, ainda assim aquilo ali diz respeito a ela, entendeu? Porque o ser humano é assim, ai, se posta foto, fala. Se não posta, também fala. Nossa, não falou nada. Nossa, não foi no velório. Teve gente falando que, ai, olha fotos de velório. E se ela não foi? E se ela tinha acabado de chegar? E se aquilo nem foi sobre o velório? Amiga, eu não postei foto da minha mãe e me questionaram. Então, cara, tá vendo como que é o ser humano? Eu não tenho paciência não, Eu falo fui mesmo. questionada. Não tenho paciência. Até por gente da minha família. Falou, nossa, você não vai postar nenhuma foto com a sua mãe? Eu falei, não vou postar. Meu, as pessoas querem questionar, é impressionante. Não é local de fala, não é sentimento delas, não é a família delas. Então, Jesus. Eu não postei. Não, e nem deve. Você deve fazer o que você se sentir bem, o que te fazer bem. É que eu não sei. As minhas redes sociais, elas são tão focadas no meu trabalho. Foto não quer dizer nada, gente. Eu acho que... Não quer dizer nada. Aquelas fotos que a Madonna postou não diz o que está passando dentro dela. A gente não sabe. Não. E nem vai saber porque é algo que só ela que está vivendo sabe. E bater nesse martelo... Gente, deixa ela fazer o que ela quiser. Ela é uma mulher com mais de 60 anos que batalhou muito, sabe? E que contribuiu muito. Então deixa ela se expressar da forma que ela quiser. Se você achar que não é a forma mais legal de se expressar, pula pra outro Instagram. Quantas bilhões de contas não existem pra você tomar conta? Deixa a da Madonna quietinha, então. E é aquela frasezinha dela, né? Se você não tem nada legal pra falar, evita. Não fala nada, né? Não fala nada. Não fala nada. Don't talk. Talvez, mas é porque isso também tem uma coisa que a gente sempre falou aqui, Cláudia, que eu acho que é a nossa frase mais forte do podcast. Se você vê a Madonna só como entretenimento, você não entendeu nada. Aquilo ali não era entretenimento. Episódio... Putz, agora eu preciso gravar o número desse episódio, porque a gente sempre tá recomendando ele. É, exatamente. Mas esse título já se diz muita coisa, é só você dar uma entrada lá, que inclusive a gente gravou numa época super caótica também, né? Caótica, é. E esse momento da Madonna se expressando sobre a morte do irmão dela não é entretenimento, não. É expressão da dor dela. A gente pode assistir, porque ela é uma artista. Muita gente usou como entretenimento. Não é. E aí, quando é entretenimento, é que dá muito mais margem pra crítica. Mas não é entretenimento, gente. É o jeito que ela tá se expressando, lidando com a própria dor. E aí, cada um vai fazer o que quiser. É, gente, vamos olhar a Madonna também como um ser humano, né? Chega! Mas olha, eu estou leve agora, estou leve, sou uma pena. Nossa, desabafei horrores, porque realmente foi difícil ter que ler muita coisa esse dia. E eu acredito... Amiga, mas olha só, vale a pena a gente falar do Christopher em algum momento. A gente fazer um episódio sobre o livro. Não, vale. Muita gente já pediu esse episódio pra gente falar sobre a biografia do Christopher. Infelizmente, a gente vai trazer esse assunto de uma forma triste, porque ele já não está mais aqui, mas acho que vale a pena a gente fazer uma análise, né, do que a biografia representa. Sim, e toda a história dos dois. Chega, porque agora a gente tem muita coisa boa pra falar, né? A Madonna a gente já viu ela em público, tá seguindo a vida dela, tem projetos chegando por aí. Que Deus tenha Christopher descanse em paz, né? E é isso. Diz que Madonna tá chegando com um disco novo aí, finalmente. Ai, graças a Deus, gente, não vejo a hora. E a gente tem várias teorias pra comentar aqui com vocês, que eu sei que vocês pediram. Várias teorias da nossa cabeça, assim, não é ainda... Mas olha, nada oficial. Foi assim que as teorias da nossa cabeça trouxeram o Celebration Tour pro Brasil com a manifestação que a gente fez. Ah, foi a nossa teoria que trouxe? Foi a manifestação, foi, né? Eu acredito. Mentira, Itaú, eu tô brincando. Pois é, gente, parece que vem aí um disco novo da Madonna desde 2019. A gente tá no maior intervalo, inclusive, de lançamentos de álbuns da Madonna, tá? Ai, toda vez que eu escuto isso, dá vontade de chorar, menino. 5 anos. Desde 2019, que foi com Madame X, o último álbum lançado da Madonna, que é morno diante da discografia dela. Então acho que isso deixa a gente com mais sede, com mais vontade de um trabalho novo musical da Madonna, né? Pois é, gente. E assim, a gente tá observando ela dando sinais de música nova, de produtor novo, faz muito tempo, gente. Desde antes da Celebration sequer sair de uma enquete de um box de perguntas que ela fez. Pois é. Então a gente tá sabendo dessa teoria de um álbum novo desde a época dos remixes com o Sikik, que é o responsável pelo viral do remix de Frozen no TikTok. Ele comentou em um tweet falando: agora é hora de originais, dando a entender
dizer que ele é um dos produtores que com certeza já tem material novo trabalhado com a Madonna. E eu não preciso nem falar também de Chris Martin, né, Chico? Pois é, mas o Chris Martin, a gente já botou ele nesse boato em vários lugares, né? A gente tem um episódio só do Chris Martin, gente. E até agora a gente não sabe o que aconteceu. Não será sabe. que tá? O que será que aconteceu? Você acha que tá pausado? Você acha que cancelou? Será que ele escreveu só uma música com ela? Porque ele é um ótimo... Esqueci o nome? Hitmaker. Compositor. Ele é um ótimo compositor, então a gente não sabe se ele gravou em si. Não, a gente sabe sim. Não, sabe, as primeiras fotos foram no estúdio. Eu esqueci também. disso, mas ele falou que tem uma música e principalmente os fãs que gostam de músicas dos anos 80 e 90 vão adorar essa música nova. Cadê? E a gente também, em algum episódio aqui, dos nossos 80, falou que a gente acreditava que era muito pouco usar o Chris Martin só pra fazer os demos da turnê e a edição do áudio da Celebration Tour, que deveria ter sim um material inédito. Aí a gente gabaritou. É. Exatamente. Só que aí Stuart Price entrou no meio. Só que nós estávamos conformados que Stuart Price seria só o responsável pelo engenharia de som da turnê. Só que depois que a turnê acabou, o material já tá bonitinho, prontinho. Eles ainda estão grudados. Ela me posta que está em Londres em estúdio com Back to Stuart Price. Cara, e todo mundo muito fã do Stuart Price, né? Todo Quando mundo toca no nome cara, dele. O papai do Confessions, assim, Stuart Price, eu acredito que seja o produtor mais querido dos fãs, sabia? Ele e o Patrick Leonard. Eu ia falar do Patrick Leonard. Bom, temos 3 nomes aqui envolvidos, é isso? Sikik, Sikik, Max Martin, Stuart Price. que a gente chamava de Siririca. Você sempre fala isso. E tem O Siririca. também um rumor que chama Nile Rodgers. Mas aí a gente não tem fundamentos muito sobre isso. Mas existiu notícias aí dizendo que ele também estava por trás. Mas ele a gente deixa como um plano Z. Nossa. Porque não tem nada que confirma, sabe? Não tem fala dele. A gente teve falas do Sikik, teve do Max Martin e Stuart Price, ela meio que já explanou, né? Tá bom, gente, vamos deixar o Nile Rodgers como plano C, vai. Nossa, esse Nile Rodgers. Tô tentando lembrar alguma coisa que eu já ouvi dele. Ele produziu Like a Virgin. O álbum Nossa, completo. é isso. Só isso. Caramba. É dele que a gente tá falando? Ele, amigo. Ele, inclusive, lembra aquele ano que ela foi andar de patins em um evento que ele produziu e convidou ela? Ela tava lá com ele, foi aí que começou esses rumores. Gente, mas não, peraí, amiga. Aí já tá muito uma salada. Tá uma farofa do jeito que a gente quer. A gente quer Uma farofa. Sei, exato. Ó, porque eu ia falar, sem pensar no Nile Rodgers, e, gente, eu tava com isso na cabeça. Falei, gente, mas esse nome já teve alguma coisa, hein? Olha que doido. Teve só a maior das coisas, né, dos anos 80. Só o lançamento dela. Mas dos nomes, né, até tirando ele, falando do Sikik, do Max Martin e do Stuart Price. Uhum. Eu apostava muito no Sikik porque de todos ele é o que tá com a leitura mais jovem, porque ele deu um boom na carreira da Madonna que ainda nenhum dos grandes produtores conseguiram. Nem com a volta do William Orbit no MDNA em 2012. Não, ele conseguiu fazer a Madonna ficar popular no TikTok com uma galera de 16 a 20 anos. Meu, e tá rendendo até hoje. Até hoje. Então, de todos, assim, eu gostava muito da participação dele. O remix, ele tem mais stream que muita música dos anos 2000, nossa. Sim. Ele realmente, então, e assim, as produções do Sikik são boas, menino, não é só Frozen que tem viralizado, ele tem várias faixas, e a sonoridade dele me agrada, porque eu sou millennial, né? Eu tô ali ainda, assim, ó, eu tô com um jovenzinho e tô um pouquinho mais pra trás também, mas a gente tá ali no meio, então... Eu gosto. Não, e empolga a participação dele por isso, por essa leitura da atualidade, assim. E é algo que ela sempre gosta. Mas eu não gosto da Madonna se forçando a agradar quem tem 20 anos e que em algum momento vai dar uma gongada na cara dela. Não acho. Acho que ela deveria... Não, isso não é legal. Isso eu não acho legal. É uma das críticas que ela bem recebe dos fãs, assim, que eles não concordam mesmo por conta disso.
Sabe? Não precisa ficar tentando colher novas pessoas que estão a fim de torcer o nariz pra ela. Vai ficar com o seu público mesmo, porque o público dela é muito fiel. E é bem maior, inclusive. E, bem maior, e de mais bom gosto. Mas, de certa forma, era legal a presença do Sikik, né? Porque mesmo pensando, né, num público como a gente, é legal uma pessoa que tem uma leitura de como a música se espalha em 2024, 2025, entendeu? Que foi o que ele fez. E ele fez sem autorização, ele fez por conta própria, e vendo o resultado dele, aí sim que ele foi convidado a colaborar com a Madonna. Mas ele começou por conta própria, então esse cara é muito inteligente. Que ele desafiou até leis autorais pra fazer esse trabalho. Exatamente, e a gente viu que criou-se um carinho muito grande, porque ela chegou a fazer live com ele fez ligações com ela, né? Inclusive, em uma das lives, ela descobriu que tava bloco no Instagram por conta que ela tinha daquele projeto, né? Que ela fez, que é o Mother of Creation, e aí eles não conseguiram fazer, ela tomou um bloco. Então, acho que eles trabalharam muito, e teve várias fotos que eles postaram juntos no estúdio. Ela tem umas fotos que é, tipo, dias seguidos. Então, eu acho que tem coisa pronta já. É que ela simplesmente resolveu sair com a maior turnê de celebração do mundo. E a gente teve que esperar, mas ninguém nem lembrou disso, né? Mas agora já tá na hora de cobrar. Já que ela tá indo em vários eventos, ela não quer tirar férias. Que eu ia respeitar as férias dela. Mas já que ela tá em ação, vamos cobrar, né? Mas aí entra uma questão, você acha que vai sair álbum novo antes da biografia? O que você acha que vai acontecer? Mas com certeza. Eu já mudei de opinião, mudei de opinião. Sempre que eu tava bem louca, falando que não ia ter. Não. Você é muito maluca, muito malucona. Gente, se você ouvir todo o podcast do Madonna Literal, eu tô desde o primeiro episódio dizendo que eu não acredito na cinebiografia. E eu falando que ele tá louco. Eu não acredito. Mas para com isso, lógico que vai... Gente, isso é uma coisa que vai sempre ser deixada de lado. Sempre. O dia que eu tiver na Premiere, que o Madonna Literal foi convidado pra participar, igual a gente foi convidado pra estar lá no show de Copacabana, o dia que eu tiver lá, eu abro e faço a live lá, vocês vão ver, Madonna Literal ficou online. Aí eu vou falar pra todo mundo 1000 vezes a frase. Não sei qual frase, mas eu vou lá, vou me arrepender. Mas até isso acontecer, eu não acredito. Eu acho que isso vai ser sempre deixado pra trás. Você vai fazer essa live com cartaz, né? E eu vou estar do seu lado chorando. Eu falei, você tinha... Tá vendo? Eu tinha razão, mas não, gente, eu já mudei de ideia. Amiga, mas a gente não vai fazer isso tão cedo. De verdade, esse projeto, ele parece que ele não é firme. Cara, parece que estão gongando o projeto, tá com energia negativa. Vamos fazer uma oração, Madonna. Porque não sai. Entra... Diretor. Entra atriz. Roteirista. Roteirista, essa é a palavra que eu tava falando. Entrou 2 roteiristas. E assim, já tem atriz que escolhida. Parecia a Juma do Pantanal. Até a Juma já saiu. E a Madonna não acharam. Não saiu do papel cinebiografia. Quem vai fazer a Juma? Quem vai fazer a Madonna tava mais forte do que quem ia fazer a Juma. O menino tava saindo no fuxico. Agora tem a Maria de Fátima, que vai voltar em Vale Tudo. Já tem outra teoria na frente, Dari. Não saiu ainda, não tô inconformada. Porque assim, eu tenho na minha cabeça, vai ser uma delícia a era de cinebiografia, né? Vai ser maravilhoso a gente acompanhar e tudo mais. Eu não sei. Mas realmente, eu acho que isso daí requer tanta... Eu já mudei de opinião total, cara. Nossa, gente, eu tenho posição. Mas você acredita. Você acredita demais. Assim, vocês sabem, vocês acompanharam a minha saga de acreditar na Madonna no Brasil, né? Mas assim, sobre a cinebiografia, realmente, é que ela simplesmente volta do show e começa a escrever. Aí a gente acha, nossa, agora vai. Aí do nada ela tá em estúdio. Como é que fica? Amiga, mas a Madonna, ela é uma pessoa que ela deve escrever todos os dias. Tudo ela deve escrever. Ela deve ter caderno espalhado por todos os cômodos das mansões. Porque realmente acontece muita coisa na carreira dela todo dia. E ela é essa pessoa, que ela vai botar tudo no papel. E é o perfeccionismo, eu entendo a Madonna, né? Perfeccionismo atrapalha muita coisa. E se não tá do jeito que ela quer, e se não for ela que for dirigir e não participar do roteiro, não vai sair. Nem que ela grave sozinha, ela mesma interprete ela. Mas Não acredito na cinebiografia, acho que vai acontecer em algum momento, mas a gente vai esperar tanta coisa. Eu até tirei dos banners lá, acompanhem tudo sobre a cinebiografia aqui, eu tirei. Ai, coitado, que vergonha. Ai, gente, pelo amor de Deus, olha, essa mulher é imprevisível. Mas vamos focar agora, no álbum. Então, nessa nova era de álbum. Inclusive, eu vou trazer... Eu acho que é uma muito mais palpável. Você tá vendo como em bem menos tempo, os boatos de um álbum são muito mais palpáveis e realistas do que o da cinebiografia? E tem bem mais likes também.
O post. Inclusive, ela falou, eu vou trazer aqui porque muita gente esquece, mas lembra aquele 50 perguntas com Madonna que ela fez na pandemia? Acho que pouquinho depois da pandemia. Quando foi perguntada sobre qual sonoridade ela gostaria de trazer nesse novo álbum, ela falou que era house. Music. E aí, ela soltou um teaser nessa época, tocando uma música muito house. E ela não falou nada, ela só soltou esse vídeo. Hoje em dia está arquivado, né? Porque a Bonita fez arquivamento de várias coisas. E esse trecho era de uma música. Então, tipo assim, eu tenho certeza que tem coisa pronta já. Nossa, amiga, mas aí você falou e não falou nada. Um teaser. Não, é porque, tipo assim, eu tenho certeza que tem já estabelecido uma sonoridade que ela queira. Você tá me deixando... Olha o que você falou, bicha. Você falou assim... Eu tenho certeza que é uma música. Esse áudio é claro, né? Um beijo, até semana que vem. Não, gente, vou reformular. Eu tenho em mim que realmente tem coisas gravadas, sei lá, isso pode ser uma demo, pode ser alguma coisa, mas o conceito de house já tá aí. E o Sikik é um DJ que faz house. Stuart Price, eu nem vou falar nada. Max Martin, então, rei, né? Mas aí, bom, agora como aconteceu toda essa, infelizmente, essa perda do Christopher, eu acho que ela não tá com cabeça, então vai dar uma atrasadinha aí essas questões. Mas eu acho que a retomada vai ser álbum novo mesmo. Tem gente que tá achando que aquelas fotos são edição da Celebration, mas gente, pelo amor de Deus, vocês acham que ela ia fazer todo esse mistério pra editar um áudio de Open Your Heart que o mundo inteiro já viu 1 bilhão de pessoas em Copacabana? Ela não ia fazer esse suspense pra isso. Mas é também interessante pensar na mistura desses produtores que eles são de pontos bem diferentes, né? Da carreira da Madonna, todos. Muito, cara, muito. E assim, o Stuart Price, ele teve em evidência muito agora com... Agora não, né? Na pandemia com o álbum da Dua Lipa, ele trabalhou com a Jessie Ware. Então ele tava em alta com o mesmo estilo sonoro dessa questão bem anos 70, 80, disco. Será que ele vai trabalhar com ela... outra sonoridade que a gente ainda não conhece de Stuart Price? Porque, inclusive, eu vou falhar porque eu não conheço outros trabalhos do Stuart Price, além com a Dua Lipa, com a Madonna, Ele trabalhou com a Kylie também, se eu não me engano, não foi? Sim, mas mesmo assim, amiga, também precisa ser produzido a edição do registro da turnê. Então, mesmo que tenha o boato do álbum, o registro da turnê também tá sendo trabalhado. Mas eu não acho que seria prioridade só isso. Você acha? Não sei. Depois do vazamento do aniversário dela. Que vazamento do aniversário dela? Pera. Do vídeo dos bastidores de Copacabana. Por isso que tem muita gente apegada a isso, né? Mas, ai, gente... Ou seja, não chegamos a lugar nenhum, né? Eu vou ficar devastada. Enfim, a gente falou pra no final ficar no... E se for... Nada. E se for o registro? Esse registro meio que não sai nunca. Inclusive, já fez 1 ano da tour. Mas eu não vou acelerar, não. Não faz sentido um álbum inédito sair antes do registro da turnê, né? Quando será que sai isso? Pelo amor de Deus. São muitas perguntas. Eu tenho muitas perguntas. Mas é legal a gente fazer um post, a gente calculando depois, porque a onda do registro... Quer dizer, as turnês da Madonna sempre tem registros, né? Embora não sejam sempre lançados da forma... Mesmo saindo em streaming depois, né? Saudade de um DVD físico. E já teve muitas formas, né? Teve, tipo assim, a Blonde não tem um VHS e um DVD, mas tem um monte de Laserdisc. A Reinvention não tem um registro do show inteiro, mas saiu boa parte no documentário e também vazou tudo depois. Então, assim, tem muitos jeitos de registro. Sempre tem pitadas, né, oficiais, de alguma forma. Mas aí, a partir da Reinvention, né, na verdade, do documentário, Going to Tell a Secret, que teve o lançamento bem próximo do final da turnê, com um áudio, com um CD de áudio. A gente podia calcular, até fazer um post sobre isso, de repente, de quanto tempo tem do final da turnê, e aí da Reinvention, Inclusive, nessa época, ela já tava trabalhando com o Stuart Price, olha que loucura. Da Reinvention, da Stick and Switch, da MGNA. Rebel Heart. Da Rebel Heart. E Madame Max. Inclusive, tem até vinil. Da Madame Max, que também tem vinil. A partir desse momento, a gente calcula quanto tempo do final da turnê até um lançamento físico. Ai, pois é. O da Rebel Heart demorou muito. Eu acho que... Será que a gente chegou a comentar aqui sobre o... Não, acho que não, né? Na época a gente ainda não tava aqui. Mas, demorou demais. O da Rebel Heart foi o que... Acho que demorou 1 ano pra sair. Sei, vamos levantar isso depois, amiga. Qual o tempo? E se a gente for calcular o final da... se a gente for calcular o final da Celebration, tem 5 meses.
É pouco tempo ainda pra sair. É pouco tempo. Eu acho que o da MDNA foi muito rápido. Da MDNA foi muito rápido. Da Stick também foi muito rápido. Bom, vamos ver, vamos calcular depois. A gente traz isso, tá? Literais. Mas de qualquer forma, assim, lugar seguro sobre o que a gente tá falando, a gente não ofereceu. Eu dando total certeza na música lá do vídeo. Mas é isso, gente. Eu torço pra que saia o registro, obviamente, mas estou mais animada com um álbum novo, porque eu tô com saudade de abstinência. É compreensível, né? Mas fica aqui o questionamento, tá, Literais? Porque temos 4 produtores importantes na carreira da Madonna envolvidos com ela nesse momento, atualmente. Sikiki, Stuart Price, Max Martin e Nile Rodgers. E Max Martin. Isso. Neil Rogers. Quem é Neil Rogers? Neil Rodgers existe, cantor, eu não sei né? quem é, mas eu sei que eu já ouvi em algum lugar. Foi tão engraçado você falar do cara. Eu falo, gente, eu acho que eu conheço, hein? Esse nome aí. Será que ele não é aqui, da Vila Matilde? Nossa, ó. Inclusive, eu não vou falar, né? Mas, ó, o Mirrors, ele, em um box de pergunta, disse que tá trabalhando em um negócio aí com a Madonna, mas aí acho que é livro, tá? Vamos ficar em paz. Eu não vou colocar ele no meio também, não. Ou Mivards. Como que você fala? Mirrors, como é que é? Mivards, eu falo. Eu falo Mirrors, porque eu ouvi ela falando assim. Porque ele também, ele não é americano, ele tem várias línguas. Ele é lá... Ixi, nem lembro de onde que ele é, gente, mas realmente... Mas ele é legal também. Mas aqui, ó, a informação dele, assim, é bem... Ai, não, mas ele já trabalhou com ela na Madame X, né? Vamos dar oportunidade pra outras. Ó, William Orbit e o Mirrors, eu acho que pode dar uma pausa, porque os álbuns anteriores, eles estiveram presentes. Agora, Stuart Price, eu queria também que ela trabalhasse com Patrick Leonard. Nossa, ia ser maravilhoso. Não, na verdade, assim, eu queria terminar aqui deixando esse questionamento, né? Pros literais soltarem opinião pra gente de qual caminho eles preferem. Se de repente tem um produtor-chefe, né? Nesse próximo projeto, quem eles gostariam. Eu gostaria muito. Eu já posso dar minha opinião aqui como fã que não tá na lista, mas meu sonho... meu sonho é ela trabalhar com Red One. Nossa, perfeito. Então tá bom, fica aí esse questionamento. Deixei aqui no post. Eu não sei, na verdade. Eu queria mais que viesse mesmo, qualquer coisa. Isso, comenta lá, gente, qual produtor é o queridinho e também qual dessa lista vocês estão mais animados. E se vocês acham realmente que vem álbum aí, ou se vocês acham que é só um registro. Nós queremos a opinião de vocês. E ó, estamos de volta semana que vem. Amigo, um beijo no seu coração. Um beijo, gatinha. E é isso. Obrigado, Literais. Acompanhe nossa página, nossa, a gente tá em todo lugar, né? Nosso grupo do Telegram. Ai, olha, gente, se eu falar aqui vai dar mais outro podcast, mas acompanhe o Madonna Literal nas suas redes favoritas. Inclusive, ouça-nos em sua plataforma favorita, tá? E deixem aqui as opiniões de vocês, tá, gente? A gente tá esperando. Um beijo. Um beijo. Oh my God. Beauty's way to find it. Madonna Literal, um podcast de fã pra fã sobre a maior artista da música pop. There's only one queen.